Estamos ao vivo? Opa, acho que agora estamos ao vivo, hein? Boa noite, boa noite. Ó, o Diego já entrou. Di, tô esperando só um minutinho pro pessoal entrar, eu já te chamo. Boa noite. Opa, virei a câmera, a pessoa tá aprendendo o que é isso aqui. Vamos ver aqui. Raul entrou. Muito bom, muito bom. Olá! Boa noite, pessoal. Tudo Boa bom? noite, Nath. Tudo bem? Tudo certo, graças a Deus. Então tá bom, então tá bom. Você tá me ouvindo bem, Di? Tô sim. Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Tem um delayzinho aqui, mas dá para te ouvir. Massa. Então, peraí. Bom, vamos começar então. Eu vou primeiro apresentar você, para depois a gente entrar no nosso papo. Então, para quem não conhece, o Diego, ele é ilustrador, designer e animador. Ele iniciou no mercado da ilustração digital em publicidade, onde ele desenvolveu outras habilidades, como animação, design. Ele participou de trabalhos dentro e também fora do Brasil, com projetos gráficos que englobam artes conceituais, um negócio super diferente, animação e venda de artes originais de personagens de quadrinhos. Então, um currículo bem diferente aí, né, Di? Sim, sim. É, uma Legal. coisa vai levando a outra, né? Aí a gente vai absorvendo e quando vê, já fez de tudo já. Que legal. Então me conta um pouco dessa sua trajetória profissional aí. O que você já fez, por onde você já passou? Então, eu comecei mais ou menos há 10 anos atrás, né? Uhum. Trabalhando como assistente de arte. Que é quando você Tá. entra assim, né, em núcleos criativos para fazer um cartaz, um panfleto, peças gráficas em gerais, né, no geral. Uhum. E eu trabalhei numa igreja onde eu aprendi a mexer nos programas e tal. E para mim foi massa porque por ser uma igreja, né, o pessoal estava muito determinado a ajudar, então foi muito bacana. Eu sou muito grato pelo tempo que eu passei lá. E foi lá que eu conheci um pouco de edição de vídeo, toda a parte de design, né? Desde criação de logo, a material gráfico e tal. E o pessoal viu que entre um trabalho e outro eu ficava rabiscando, né, no papel. E aí eles, cara, vamos fazer umas artes aqui. E aí começou a aparecer muito trabalho com ilustração. Aí eu entrava no meio, aí fui juntando uma coisa com a outra, né? A minha vontade de desenhar e de Uhum. fazer o design. Juntei os dois e aí comecei diretamente na arte digital, né? Muita gente faz essa transição do tradicional, mas eu Tá. comecei direto no digital. Claro que no passado, quando eu era criança, né, eu sempre desenhava e tal, mas eu estava bem distante dessa parte de desenho, né? E me reconectei com esse meu lado nesse trabalho, né? Trabalhando com design e um pouco de animação e tal. Aí, a partir desse trabalho, eu fui entrando em agência de publicidade, né? Onde foi ampliando ainda mais os tipos de trabalho. Eu estava acostumado a trabalhar só no segmento, né? Na igreja, fazendo a comunicação de lá. Então, foi muito enriquecedor para mim, porque foi meu primeiro passo dentro do mundo geek, né? Digamos assim, porque Aham. nas agências. Não dá pra
fugir muito de um tema específico ali, né? Sim, sim, sim. Aí, inclusive, um dos clientes dessa primeira agência que eu trabalhei era um site de notícias nerd. Então, a gente tinha Ai, que muita legal. possibilidade de fazer muita brincadeira. E eu adorava, né? Desenhar os personagens que marcou minha infância e tal. E aí eu fui trabalhando, né? É, passei por muitas agências aqui em João Pessoa, onde eu trabalho aqui na Paraíba, e fui colecionando experiências, né? Cada lugar que eu passava, eu aprendi um pouco mais, eu conhecia mais o mercado, né? E ficava pensando, poxa, eu sabia que aquele trabalho em agência era um trabalho de introdução, né, ao mercado. Muitas pessoas que querem começar a trabalhar com arte começa em agências ou em gráficas, né? E lá você vai se encontrando, né? Então foi basicamente isso. Depois foi que eu, por gostar, né? E foram aparecendo alguns trabalhos que eram muito nessa pegada, né? Mais nerd, mais geek. E eu fui conciliando tanto os trabalhos mais profissionais de publicidade, design, com os trabalhos mais de que eram mais do meu universo, assim, que eu achava mais divertido, né? Mas foi muito bacana, assim. Em resumo, é isso. Aí, a parte de animação, ela aconteceu em paralelo a isso, né? Porque à medida que eu ia trabalhando em várias coisas, e estudando e tal, eu fui vendo que dentro da parte do desenho, né, eu poderia fazer de tudo, assim. Então, comecei a ser chamado para fazer vídeos, né, na parte de ilustração e design. Então, eu já tinha esse diferencial que eu podia fazer tanto o personagem quanto a parte de layout. Então, né, muitas vezes os caras, quando vão fazer vídeo, tem que contratar dois, né, dois profissionais só para a parte visual. Então, de certa forma, nesse aspecto, eu terminei me destacando, né, por estar ali em dois caminhos. E é uma coisa que eu sempre falo. Oi? Aqui em São Paulo, estourou acho que o Eita. transformador, ó. Tô sem luz aqui, tô com a luz só no computador. Peraí, eu vou pegar mais uma luzinha aqui. Gente, eu levei um susto. Fiz um barulho. Então, vou deixar aqui. Vamos continuando o nosso papo. Vem no clima de Halloween aí. Não é? Daqui a pouco volta. Vamos torcer para que volte logo. Pronto. Legal. Então é E isso, aí, né? Assim, e você é formado em design, né? Você sempre quis trabalhar com desenho. Como é que você escolheu o design como uma possibilidade de profissão, de carreira para você? então, quando eu terminei o colégio, eu procurei emprego em todas as áreas. Tudo que aparecesse, eu estava topando, estava muito afim de trabalhar. E eu consegui um emprego numa gráfica. Só que na Tá. parte de manutenção de impressoras, na parte, digamos assim, da produção mesmo. E lá eu Uhum. tive contato com o pessoal que fazia peças gráficas, né? Então, lá foi, digamos assim, o meu primeiro contato, né, com o design. Aí eu fiz algumas. Depois da gráfica, eu fui trabalhar em uma agência de turismo e eu comecei Olha, a fazer artes de viagem, né, de pacotes de viagem. E aí, assim, foi acontecendo, sabe? tá. Eu entrei por um acaso em qualquer trabalho e me Aí você encontrei, pegou assim, foi muita gosto e sorte aí foi mesmo, sabe? desenvolvendo. E uma coisa foi levando a outra, né? Eu tinha na minha cabeça que
eu estava descobrindo um caminho, né, nessa etapa. Então, eu consegui enxergar o que estava na minha frente, né? Se tinha uma possibilidade de trabalhar numa agência ou em outro lugar. E foi assim que eu achei Então, que tive essa oportunidade de trabalhar na igreja, né? Que eu falei. Onde eu aprendi interessante, de porque o caso fato, não né? foi o inverso, né? Porque normalmente as pessoas meio que já sabem o que querem, estudam e depois vão Sim. trabalhar. Você conseguiu. Eu queria ser jornalista na época. Olha! Foi, eu tentei faculdade para jornalismo e terminei entrando em rádio e TV. E lá, Tá. né, na faculdade de rádio e TV, eu tive contato com essa parte de comunicação, de diagramação de Uhum. revistas, de diagramação de mini jornais. Na época era o início da internet, então, assim, lá, 2010 por aí, então a gente já tinha o começo das artes de Twitter, Instagram, Facebook. Tá. Então, assim, foi, como eu falei, foi na sorte, sabe? Uma coisa foi levando a outra. Eu gosto muito de cinema, né? E então, assim, foram as coisas que eu gostava, juntando com o caminho que eu estava procurando, até chegar onde eu tô, né? Aí, juntando animação, design, cinema, e tudo, e terminou assim. E assim, você trabalha hoje bastante, você tem, na verdade, pelo que eu entendo, duas frentes de atuação, né? Você trabalha ainda com o mercado de publicidade, né? Fazendo arte para clientes, produzindo conteúdo, e você também faz ilustrações que você vende, inclusive, internacionalmente, né? Sim. E Então, pode falar. eu procuro organizar bem, né, a minha demanda do mês e para poder atender a todos. E eu não abro mão de ter o tempo para produzir os meus desenhos, que é uma parte minha que foi crescendo com o tempo e eu gosto de fazer, né, de fato. E também não me desconecto da parte do mercado, porque eu sei que é onde as coisas acontecem, né? Então a gente tem que, assim, é aquela coisa, né? É o show business, né? Tem o show e tem o business também. Então, a gente tem que estar nos dois, não pode se alienar muito com com a questão da profissão de desenhista, né? E, de repente, ficar muito limitado a querer desenhar só aquilo que você gosta, né? Tem que ser Uhum. profissional e saber que você também pode ser instrumento de idealizações, então, contribuir com o que você faz, né, para dar vida a ideias, é muito importante isso, né? E saber seu lugar, né, nesse meio aí, no mercado, é bem legal, assim, eu acho cada trabalho é diferente, é um desafio, e a gente vai aprendendo, né? E uma coisa que é legal é que como você consegue administrar essas duas coisas, você trabalha tanto com a parte de desenho e criação de arte no digital, né, que é o que você falou, que é o que movimenta o mercado hoje, mas você Sim. também não deixa a sua essência de lado, que é a parte manual da ilustração, né? Uhum, Legal. exatamente. E essa área, ela foi ganhando espaço na minha vida, né? Digamos que 80% do meu trabalho era mais voltado ao mercado e 20% era voltado a artes originais. E da Tá. pandemia para cá, meio que inverteu Olha. essa foi o tempo também que eu pude me dedicar mais, né? Pude estudar Uhum. mais, enfim, estava em casa, né? Tava todo mundo em casa. Então eu fiz cursos, eu sempre fiz muitos cursos assim. Eu aprendi praticamente o básico, né, por minha conta, mas sempre fui atrás de fazer cursos aqui na minha cidade, onde eu tive contato com esse mundo também de venda de artes originais, né? Eu vi que era possível aqui, que tinham pessoas que já faziam isso há anos. Então, pô, massa. Quer dizer que se um dia eu quiser me dedicar um pouco mais ao desenho, eu tenho essa possibilidade de ganhar dinheiro fora. Então foi legal ter isso, né? Conhecer esse meio, né? Que legal. E E como
é que eu, você descobriu esse meio da arte original? Porque então, você eu, vende muito pra fora, inclusive, né? sim, Como é que sim. você descobriu esse mercado? Então, eu trabalhava numa agência, né? E na época eu eu sempre separei uma pequena parte do dinheiro para investir em educação e tal. E aí eu Legal. comecei a fazer um curso de desenho aqui na minha cidade. E nesse curso eu conheci uma pessoa incrível chamada Alzir Alves, meu eterno professor, que começou eu tinha o traço muito solto, né? Esses trabalhos que estão aqui são de uma fase que eu estava mais artístico, né? E ele me colocou muita questão técnica, que Ah, assim, eu era mais livre, né, e tal. Então, eu fui aprendendo os fundamentos do desenho. E ele também é agenciador, né? Tem muitas pessoas daqui, da minha cidade, inclusive, e do Brasil em geral, que trabalha vendendo, fazendo arte de quadrinhos, de páginas de quadrinhos. E ele agencia, né? E eu cheguei a fazer algumas vendas com ele no início, né? Fiz 10 desenhos, mandei para fora. E aí foram as minhas primeiras experiências, né? Aí com o tempo eu fiz parte de seleções que é do estúdio Cosmotrama, né? Do qual hoje eu faço parte. E desde 2017 que eu estou no Cosmotrama. E eles são ótimos, eles me deram muita visibilidade, né, para fora. E hoje em dia eu trabalho com eles, né? Eu também trabalho por conta própria. E assim, de todos os lados, assim, eu tento manter relacionamento de trabalho, sabe? Seja aqui, seja ah, fora. Já tiveram trabalhos que eu fiz para produtoras daqui do Brasil que foram para fora do Brasil, né? Para os Estados Unidos, para Nova Zelândia, para América Latina. Então, tem muita coisa minha espalhada pelo mundo roda, que e, bacana. e assim, é muito massa. Eu sou muito feliz na minha área, assim, ela me encontrou, né, eu diria. E o conselho que eu dou para todo mundo é esse, é ir tentando, experimentando, fazendo várias coisas, não ficar limitado a uma coisa só, né? Porque aí Aham. trabalhos vão aparecer para você de todos os tipos e se você acha que tem condições de fazer, faça. Né? Durante o trabalho, a gente aprende muito também, né? Eu Mas aprendi muito durante o trabalho, né? Assim, muita coisa eu topei fazer sem saber diretamente o que eu ia fazer, mas tendo uma noção, então eu estava sempre tendo essa noção, né? Ah, tenho condição de fazer? Tenho. Então, vou topar. O que eu não souber, eu legal. aprendo, sabe? É encarar mesmo, né? É uma E coisa que é legal que você falou é que você abraçou ao longo dessa sua trajetória todas as oportunidades que surgiram. Então, mesmo assim, ai, talvez eu não entregue com a melhor qualidade, mas eu vou me testar nessa área. E você sim, foi atrás também de conhecimento, né? Você falou muito de cursos que você fez para aprimorar a sua técnica, conhecer mais. Até tem uma pergunta aqui que tem relação, ó, o PVD Vini escreveu. Eu gosto muito de desenhar, eu quero melhorar os meus desenhos. Diego, você poderia me dar algumas dicas de como eu melhoro os meus desenhos? valeu, Vini, por acompanhar aqui a live. Então, o maior conselho que eu posso te dar, cara, é buscar cursos. Tem muita coisa que a gente aprende só, tem muita coisa eu aprendi só, mas às vezes a gente encontra certas fragilidades no nosso desenho que a gente só vai saber que tem essa fragilidade quando chegar na base e entender as estruturas, de como tudo funciona, né? Então a gente tem que equilibrar a criatividade de produzir tudo com a técnica, né? Então a gente tem que dosar isso. Então, a melhor dica que eu posso dar é essa: invista em si mesmo, faça cursos, busque aquilo né, que combina com você, que você acha que gostaria de fazer, né?
E aí você vai traçando seu próprio caminho, né? Uma coisa interessante é que o desenho, apesar de ter uma parte criativa e uma parte, né, de você encontrar o seu jeito de fazer, ele tem uma base muito técnica, né? Então faz todo Sim, sentido o que você diz, de você ir atrás de se aprimorar tecnicamente para, enfim, aflorar aí o que você gosta de desenhar e a área específica que você vai seguir, né? Mas acho que a base sim. é importante no caso do desenho. Total, é. E hoje em dia está muito bom, né? Porque tem vários cursos ao nosso dispor. Eu lembro que quando eu comecei, assim, não foi, faz nem tanto tempo, era muito difícil, a gente tinha que aprender na marra mesmo, sabe? Muita coisa eu aprendi sozinho mesmo, sem tutorial, sem nada, porque não tinha na época. Então, hoje em dia a gente tá, assim, é uma época incrível de se aprender, sabe? Eu Uhum. procuro sempre fazer um curso, aqueles mini cursos, né? Que tem Doméstica, Udemy, por aí, tem vários de desenho. Então, às vezes é só uma técnica específica que você precisa para dar, né, para fazer algo diferente. De repente tem lá e você pode fazer no fim de semana ou em 15 dias, sabe? Hoje em dia tá Uhum. ótimo. Eu aprendi e aprendo muito assim hoje em dia, né? Não Tendo pode esse parar, né? acesso, com certeza. Continua sempre se aprimorando. Com Mesmo já tendo certeza, com certeza. continua buscando se desenvolver, fazer novos cursos. Sim, sim. Inclusive na pandemia eu comecei vários cursos de 3D e estava a fim de entrar nessa área, né? O futuro é 3D, não é 2D, né? Então eu estava ligado nisso, né? Por conta da pandemia, eu fui mais por esse lado da arte original, porque foi ocasionalmente, né? Cresceu muito. Não sei por quê, mas eu tenho essa vontade de voltar a aprender, né, outras coisas e continuar com a animação e continuar sempre fazendo o que eu puder fazer. Às Legal. vezes são várias coisas que você pode fazer com desenho, né? Eu já fiz de mascotes, a sessão de caricatura em eventos, sabe? De pintar mural de lojas e de tudo, assim. Olha, Restaurante, toda a identidade visual. Na parte de agência, eu cheguei até a coordenar equipes, né, na época, porque eu estava na parte de direção de criação. Então, tinha muitas pessoas que eu pude ensinar na época, né? E então, até hoje aí, enfim, eu sempre me encontro com o pessoal, às vezes, assim, nas internet da vida, e o pessoal uhum. sempre lembra. E é isso, né? Desde 2017 que eu tô independente, né? Que eu trabalho tanto com a parte de personagens, com os trabalhos de publicidade, né? Uhum. E é isso, sempre fazendo parceria com o pessoal daqui, pessoal de fora, Legal. mantendo contato pela internet, né? E é isso. Antes de entrar na pergunta do Gustavo, que eu vi que ele fez aqui, eu queria te perguntar se você, quando você entrou nesse mundo, é que você entrou pela publicidade, então talvez não tenha tido tanto, mas principalmente nessa parte das ilustrações originais e tudo mais, você sofreu algum tipo de preconceito da sua família, de amigos, por estar numa carreira que não é uma carreira muito tradicional? Minha mãe, ela sempre apoiou o meu trabalho. Desde pequeno, ela me incentivava a desenhar. Mas como eu me desconectei dessa área quando eu era novo, né? Assim, ainda criança, e voltei a desenhar só depois que eu fui adulto, né? Eu trabalhei em trabalhos normais, assim. E minha família, ela não entendia muito bem que existia a possibilidade de ganhar dinheiro com essas coisas, né? E então, assim, eu
comecei num caminho bem tradicional, proletariado, né? Certinho, todos os dias, para depois ir me emancipando, né? Digamos assim. Não foi Aham. uma decisão, foi muita coisa em jogo, né? E precisou muita dedicação, não foi fácil. Antes de ganhar dinheiro com isso, com a parte de venda de originais, eu fiz muito de graça para mim mesmo. Então, não é só, vou desenhar aqui e pronto. Tem que saber do que está fazendo, sabe? A gente tá vendendo artes de personagens que são importantes para as pessoas, né? Então, de certa forma, a gente tem que conhecer muito do trabalho, né? Às vezes é uma besteira, é um Batman de um ano com um Coringa de outro, mas para quem está comprando a arte é importante ser coerente, saber que está sendo feito, né? Esse diferencial é o que vai colocar a pessoa dentro da carreira, assim, dentro do caminho. Porque fazer personagens aleatórios você pode fazer. Agora, você fazer aquele personagem específico daquela edição de 30 anos atrás, que um colecionador ama esse personagem e que de repente ele apareceu só 2 vezes, você tem que saber fazer. Então, você tem que ir atrás, você tem que pesquisar. Não É é só isso. desenhar, né? Tem uma parte de pesquisa ali, Isso. bem grande, pelo visto, né? Quando é muito específico. E foi uma característica que eu adquiri trabalhando com publicidade, né? Porque como a gente lida com muitos estilos, né? Tem demanda para várias áreas, então a gente tem que pesquisar de tudo. E o hábito de pesquisa faz parte do trabalho, né? Não é só chegar e mandar ver. Tem que separar um tempo para pesquisar, para entender o que é preciso. Então, às vezes, engraçado que no começo, quando eu não tinha essa clareza, né, de organização, eu passava 2 dias numa arte e hoje em dia eu passo 1 hora organizando e executo em 2. Então, a organização terminou sendo a minha arma secreta, né? Para tudo. Então, tudo que eu produzo é planejado com antecedência. Eu faço os rabiscos antes, né? Pesquiso muito. Então, não é só o desenho em si, a técnica também. Tem muito truque que você faz de enquadramento, né? Narrativa, visual. Então, são coisas que estão ali que são invisíveis, né? Que, nossa, fez sentido. Mas por quê, né? Porque há uma coisa ali dentro que só quem foi fundo e pesquisou sobre causar aquele efeito, aquela emoção, de trazer algum resgate, né? Que vai ter, né? No caso, em resumo, pesquisar bastante para não fazer qualquer coisa, assim, sabe? Fazer uma coisa que faça sentido, né? Legal. E o Gustavo Cabral aqui perguntou se você se considera mais talentoso ou esforçado. Ah, com certeza esforçado, viu? Eu acho que, assim, cada um tem uma aptidão para alguma coisa. Eu não vou dizer que eu não tenho uma certa facilidade com o desenho, mas ser esforçado e correr atrás foi o que mudou tudo. Assim, eu vejo pessoas que são... Já vi pessoas, tanto da época que eu fazia os cursos, como amigos meus, que não tinham essa facilidade, mas tinham a vontade, e por ter a vontade, conseguiram entrar na área e hoje em dia estão aí, né? Então, ser esforçado é fundamental, assim, fundamental, acima de tudo. E além do conhecimento, né, dos desenhos, do contexto e tudo mais, das técnicas mesmo de desenho, eu vou aproveitar uma pergunta aqui da Stephanie. Que habilidades seriam legais de desenvolver para quem trabalha nessa área? E aí, não só falando da técnica em
si, mas talvez habilidades comportamentais. Por exemplo, você falou da organização, é um trabalho mais solo. Então, o que que você acha que uma pessoa que trabalha nesse formato e com essa área precisa desenvolver, além da técnica em desenho? Além de tudo, eu acho que uma habilidade que vai ajudar muito na carreira de quem está começando, até quem já está dentro do mercado, é ter clareza no que está sendo feito, né? Porque muitas vezes o trabalho ele tem digamos assim, ele tem um espectro muito grande de coisas dentro de um trabalho que às vezes o que não está claro na negociação pode se tornar um problema durante a execução. Então, assim, você ter a clareza e a autonomia também, né, de dizer e determinar uma forma que você faz o seu trabalho, para, de repente, não se prejudicar ou, enfim, topar algum trabalho que depois você, né, se arrependa, né, por não ter sido claro como é o seu processo. Se você está disposto a entrar em processos de trabalho que são diferentes do seu, né, porque às vezes, quando a pessoa é independente, ela lida muito com isso, então eu tenho tempo para tudo, né? Tenho que dar, digamos assim, às vezes num dia eu faço 3 coisas diferentes e tenho que estar ali, né? Então é bem puxado. Então a organização e a clareza é fundamental nesse trabalho, porque A, é a Stephanie muito. falou aqui também, ó, todo bom desenhista precisa também ser um bom vendedor e profissional de marketing hoje em dia. Você acha que isso faz sentido? Você usa habilidades assim? Total, total. A gente tem que parar de pensar que a gente está nos anos 90, né? O mundo hoje é a internet, é todo mundo se expondo, né? O Instagram é uma vitrine, então a gente tem que estar tem que estar antenado com o marketing, saber vender, saber apresentar o seu trabalho, né? O que ele significa para você, né? Colocar de fato você ali, né? Dentro do seu projeto, independente do que qualquer projeto que seja. E aproveitando um pouco essa pergunta das habilidades, o que que você acha que é o maior desafio nessas duas áreas que você atua, no mercado publicitário e nesse mercado de ilustração autoral, no final? O maior desafio. Porque, assim, acho que existe uma romantização dessa profissão, né? Ah, eu sou desenhista, né? Tem um glamour ali, e talvez, né, como Sim, qualquer profissão, tem lá seus desafios, né? sim, 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 com certeza. Eu acho que o maior desafio de conciliar, né, uma coisa com a outra é você, digamos assim, ter a possibilidade de virar a chavinha na sua cabeça, porque às vezes você está num trabalho que é altamente técnico de diagramação, blocos e texto, e aí daqui a uma hora eu vou fazer algo que é totalmente orgânico e livre no papel. Então, assim, um livro que eu li recentemente, amando do meu professor de desenho, Tony Silas, né? Foi A Única Coisa. E nesse livro ele diz que qual a única coisa que você pode fazer hoje para seu dia valer a pena, né? Uma das coisas que o livro fala. Então, todo dia eu penso, qual é a única coisa que eu preciso fazer hoje, que é mais importante do que todas as outras coisas. Então, eu coloco essa única coisa na mais importante, reservo o maior tempo, né, para fazer ela, mas deixo separado tempo para as outras coisas, né? Não que as outras coisas não sejam importantes, Mas você prioriza, né? sim, por grau de dificuldade, né? Porque, assim, quando a gente começa a trabalhar, a nossa mente vai cansando, né? E a vista também. Então, é natural que você perca um pouco o desempenho, né? Não que você necessariamente caia a qualidade, mas que você, eventualmente, pode ficar um pouco mais devagar.
Então, na minha única coisa do dia, eu tento dar o meu máximo, né? Gasto total. E as outras coisas que eu sempre coloco, organizo para ser coisas um pouco mais operacionais, eu deixo em segundo plano, né? Às vezes é difícil conciliar isso porque eu tenho duas tarefas muito importantes no dia, né? Então, às vezes é bem puxado, mas às vezes é tranquilo. Na maioria das vezes dá para conciliar. Eu acho que é você saber também o tempo das coisas, né? Eu já tive tempo de topar tudo e olhar assim, nossa, eu não tenho mais tempo para fazer nada, nem para dormir. Então, assim, saber o tempo de cada coisa precisa para ser feita é fundamental, porque aí você pode se organizar de fato e ter tempo para tudo. Até hoje eu não consegui de fato ter tempo para tudo, mas eu estou dando um passo de cada vez e eu acho que eu Mas espero que eu consiga em breve. é muito importante isso que você está falando, porque a gente às vezes se empolga com o trabalho e a gente quer fazer tudo. E você, pelo que eu entendo, a sua rotina, você faz as duas coisas juntas, né? Você vai um Isso. tempo para um, aí faz uma pausa para dar uma descansada e vai para o outro. Você não tem dias, assim, a sua rotina são as duas atividades mescladas. E aí, você precisa garantir a sua sanidade mental também, Sim, né? Se você abraçar o mundo, chega uma hora que você não tem mais energia, não tem mais criatividade, vai estourar em algum momento, né? é. Eu sempre procuro ser claro com os prazos, né, com os meus clientes. E isso torna um relacionamento legal, porque eu consigo me organizar. Então, eu sabendo o tempo de cada coisa e deixando claro com o cliente, né, o tempo que eu vou ter para entregar, eu consigo gerenciar. E assim, não é sempre, né, que eu faço duas coisas num dia só. Na maioria das vezes eu procuro separar por dias, né? Então tem dias que eu só Ah, tá. desenho, tem dias que eu só faço trabalho de animação, tem dias que eu só faço design, até para não misturar. Mas realmente tem dias que eu tenho que fazer os dois, né? Até Entendi. porque às vezes o desenho nem é tão complicado, ou nem é tanto na parte do design, então dá para fazer, né? Dando uma pausazinha, eu sempre procuro fazer 3 horas, né? Três, né? Fecho com 9, ou então 3 e 3, duas, duas, duas. Então varia muito da dificuldade dos trabalhos, né? Então, a sua rotina, você até se organiza para cada dia você focar num estilo de trabalho ali, mas você não tem muita rotina, né? Cada dia você está fazendo uma coisa diferente, para um Sim, cliente diferente, num trabalho diferente, né? sim, sim. Foi uma coisa até que na minha época de trabalho em agência, eu aprendi muita coisa por causa disso, que eu não gostava de fazer sempre a mesma coisa. Hum. Então, hoje em dia é totalmente o reflexo disso, né? Que eu terminei sempre fazendo de tudo. E realmente eu gosto, porque mantém a cabeça, né, ligada, assim. É muito. Eu acho que é natural quando você faz a mesma coisa, a pessoa se acomodar um pouco, né? Mas eu busco manter isso ligado, fervendo, para justamente não me acomodar, né? Uhum. A minha zona de conforto é a correria. Eu poderia dizer que é bem isso. Ó, o Gustavo fez mais uma pergunta aqui. Ele falou, ele quer saber quem é a sua maior referência na Paraíba. Bom, minha primeira grande referência foi Chico, né? O quadrinista daqui. Ele fez já muito trabalho de quadrinhos, o traço dele é incrível. Todo mundo daqui da Paraíba conhece ele, do Brasil, assim, ele é muito bom. E assim, a vontade, inclusive a minha vontade de voltar a desenhar foi após um documentário que eu vi sobre Chico, né? E aí eu disse, nossa, no documentário ele falava que para todo lugar que ele ia, ele levava o caderno dele, sempre que ele podia, ele desenhava, qualquer lugar. E aí, a partir desse dia, eu comprei um caderninho e todo lugar que eu ia, tava esperando o ônibus, desenhava, tava na mesa no restaurante, desenhava.
E aí, esse hábito, ele foi despertando novamente em mim. Porque às vezes você tem um... É natural que no início, assim, da sua carreira profissional seja tudo muito corrido, né? Você tem que assistir aula, você tem que trabalhar, às vezes, dois clientes e tal. E, de fato, às vezes não tem... A pessoa não tem tempo para desenhar. Principalmente quando você não trabalha com isso. E ter o caderninho, o Moleskine com o lápis sempre comigo, sempre que eu tinha chance, eu desenhava quando via, nossa, quanto tempo, né? Às vezes você indo para casa, voltando do trabalho, você pode fazer um desenho lá dentro do ônibus e tal, e esperando alguma coisa, né? Então, foi crescendo. E Legal. justamente por causa de Chico, grande referência. Legal. E qual que é o que você mais gosta no seu trabalho, no seu dia a dia, e o que você menos gosta? Porque é impossível a gente amar tudo que a gente faz. Sempre tem alguma atividadezinha ali que tem que fazer, mas a gente não curte muito. Compartilha Ah, pra gente, sim. porque cozinhar que tudo é uma maravilha, né? Definitivamente o que eu não gosto é que sempre eu termino trabalhando muito. E às vezes os meus expedientes terminam tarde todos os dias e é puxado quase todos os dias. Eu queria ter, hoje em dia eu tenho até mais tempo para mim, né? Mas eu queria ter mais ainda, até para estudar mais e fazer outras coisas, né? Enfim, a gente não pode só trabalhar. E o que eu mais gosto é poder dar vida aos grandes ícones de personagens que marcaram minha infância. E quando eu era criança, que eu via aqueles desenhos enormes assim, eu disse, meu Deus do céu, como é que o cara faz isso? E hoje em dia poder fazer, né, esses desenhos assim, é um mérito muito grande. Assim, eu acho, eu fico feliz, porque eu sei que indiretamente, né, eu posso estar inspirando outras pessoas a passar isso para frente e tal. Teve muita gente, né? Eu já dei aula também, né, a crianças e Legal. eu sempre estou procurando ajudar quem eu posso, assim. Eu tive sorte de ser muito ajudado, né, quando eu comecei, tanto no meu trabalho como pessoas da área que me deu várias dicas, enfim, como começar e tal. Então eu passo isso para frente. Hoje em dia eu sempre estou ajudando a galera, dando dicas, fazendo o que eu posso, né? Pessoal, qualquer coisa estou aí, só chamar. Que legal. Como é que funciona na prática? Eu sou completamente leiga, né? Você trabalha com a parte de arte no digital, você trabalha com a parte de ilustração. É, que materiais você usa, ou softwares, ou, né, quais são as suas bases ali para fazer esses dois trabalhos? Eu mesma não sei. É lápis, é caneta, é tinta, é um programa específico de computador? Como é que funciona? Então, hoje em dia eu trabalho com todas as mídias digitais e tradicionais, né? Na de tinta eu trabalho com marcadores, que é o material, que são essas canetinhas aqui. É o material que está mais em alta hoje em dia, porque ele tem um resultado ótimo e você consegue concluir bem mais rápido, né, as ilustrações. Mas a minha grande paixão é a aquarela, né? Eu Olha, me destaquei com aquarela, dei aula de aquarela já, inclusive na mesma escola que eu fui aluno, e é minha grande paixão. O ponto negativo é que demora mais a fazer, né, a concluir o trabalho. ela tudo secar. Então, quanto Sim, tempo dura mais ou menos para fazer uma ilustração assim? depende, né? Às vezes são dias, né? Às vezes, quando é mais simples, pode ser em um dia, mas às vezes são 2 dias, 3 dias, né? Dependendo da quantidade de personagens, né? Então eu deixo sempre assim, um dia eu faço só o desenho, outro dia eu faço só a arte final, outro dia eu faço só a pintura. Já teve caso de eu fazer os três no mesmo dia, mas eu prefiro desmembrar para manter um melhor desempenho. Então, digamos
que às vezes quando eu fazia de uma vez, no final o cara já tá meio sem saco, já tá cansado, a cabeção, né? Já quer terminar. Então, quando eu comecei a fazer mais espaçado, né? Dividido, eu percebi que melhorou muito a qualidade também do trabalho, porque eu tinha mais gás, né? Então, fazer intervalos também é importante, né? Durante o processo, né? Mas eu procuro dividir hoje em dia para, né, tentar manter o meu melhor desempenho. Que legal, que legal. E aí você foi testando também para ver o material que você gosta mais, assim. Sim, Foi na sim. aquarela, foi na caneta, foi no lápis, e aí se encontrou na aquarela e é o seu material principal, digamos assim. Uhum. E o engraçado é que eu uso o Photoshop e o Illustrator, né, para as artes digitais e o produção de design, e o After Effects para animação, e o Procreate para artes digitais, né, pinturas digitais. Então, eu começo fazendo o rascunho digital e depois de construir o desenho, eu desconstruo ele, construindo no papel. Então, é um processo, ele é até um pouco cansativo, né? Se você analisar, mas ele é fundamental, porque quantos desenhos eu tive que descartar por ter errado no meio do processo, né? Então, a questão da organização é muito importante. Eu organizando a construção do meu trabalho, eu consigo chegar no resultado certeiro, né? Onde tem azul, vou colocar azul, onde tem vermelho, vou colocar vermelho. Descansa a mente. Então, eu não tenho que ficar resolvendo como a luz vai refletir. Isso tudo eu já resolvi quando eu fiz o rascunho digital. Eu já coloquei as cores lá. Então, o fato de eu ter conhecido todos esses programas durante a minha trajetória de trabalho me deu essa possibilidade de criar esses rascunhos digitais, né? Digamos assim, onde eu posso experimentar e fazer colagens e tal. E aí depois eu fazer o desenho Aí tradicional. você coloca no trás. Que legal. O Raul está perguntando aqui se a mesa digital ajuda muito, se vale a pena. Ela mudou a minha vida. A mesa digital, eu comecei com o mouse, né? Mas tive acesso à minha primeira mesa digital em 2012. E foi fundamental, assim. Até hoje eu uso. Hoje em dia eu uso o iPad para desenhar, até porque enquanto tecnologia, né, na época que eu comecei, você desenhar na tela era bem inacessível. Os equipamentos eram para lá de R$ 20.000 e a tecnologia, né, foi barateando e hoje em dia, graças a Deus, muitos artistas têm condições de trabalhar, né, ter essa experiência de estar trabalhando como se fosse uma arte tradicional, só que digital, né? Então, foi bem legal. Mas a mesa digital, ela é um divisor de águas, com certeza. Para mim, foi o que possibilitou, né, eu ir subindo os níveis de dificuldade. Né? Porque tem toda aquela questão da precisão, né? A pressão da caneta pode dar um efeito legal no desenho, né? Aquele tremido, né, do mouse, né, a precisão. Isso tudo resolve, né? E quando eu não tinha a mesa, e até quando eu tinha no início, eu fazia o desenho no papel, fazia linha no nanquim, aí escaneava, puxava no Photoshop, aí recortava o desenho, tratava a imagem, e aí eu coloria por cima. Nossa, era um trabalho enorme. Hoje em dia eu faço isso tudo no iPad direto, né? Eu recomendo muito. Mas o primeiro passo, com certeza, é a mesa. Legal, bacana. E Di, para quem está pensando, para quem gosta de desenhar e acha que isso pode ser um caminho profissional, ou para essa área, migrando para aquela área publicitária ali, ou seguindo esse outro caminho que é pouco ainda conhecido, pelo menos aqui no Brasil, dessa parte de ilustração, né? Que dica que você dá para quem está pensando em iniciar uma carreira ali e quer ganhar experiência?
Bom, no início, assim, para entrar no mercado é bem difícil, mas tem muita oportunidade na parte de design. Então, a minha dica é construir um portfólio bem diversificado com, digamos, por exemplo, área de saúde, alimentação, atendimento ao público. Você criar peças, mesmo que sejam o que a gente chama de peças fantasmas, né? Peças que não foram veiculadas, mas que está ali, né? Seu design. E aí você criar peças que mostre um pouco do seu gosto pessoal, mas que também mostre que você é versátil, que você pode fazer um pouco de tudo, né? E aí, com esse portfólio, é que você vai conseguir seus primeiros trabalhos. E, assim, sempre que você puder ajudar alguém no início, tá precisando de um cartão de visita, se dispor no início mesmo, se você não trabalha com isso ainda, porque ter clientes que vão usar o seu trabalho vai passar uma credibilidade para você, mesmo no início é fundamental. Então, mesmo que você, tipo, não estou dizendo para ninguém trabalhar de graça, tá? Mas, assim, se você pode ajudar alguém ao seu redor e está no início e não tem trabalho para você, você pode começar aí. Porque essa pessoa, de repente, pode indicar outra pessoa, como aconteceu comigo, né? Pode indicar outra pessoa e aí surgem os primeiros trabalhos, né? Os primeiros trabalhos é uma mudança de vida. Quando começa a aparecer, você nem acredita. Eu Mas é acho que muito rápido. essa coisa do portfólio que você fala, acho que para a área de vocês é muito importante, né? Porque alguém vai te contratar ou quer comprar um desenho seu, quer ver, né, outros trabalhos que você Sim, fez, ver o seu estilo de criação de arte, né? Até para sim, ver sim. mais uma credibilidade. Então, eu acho que esse é um bom primeiro caminho ali, né? Mesmo que no começo você Sim. tenha que realmente abrir mão de uma verba, mas acho que é o primeiro passo, né? Para depois você conseguir fazer Claro, exigências financeiras. com certeza. E hoje em dia, assim, com a internet, né, todo mundo pode criar um perfil e começar a fazer. Você pega frases legais e faz um design, já vai montando ali um portfólio no feed, sabe? E quando você vê, você já é um designer e não sabe, entendeu? Hoje em dia é muito massa, assim. Você pode tanto fazer o portfólio diversificado para mandar diretamente para as agências, quanto você pode estar lá. Seu portfólio pode ser seu dia a dia de trabalho, né? Sua postagem do Instagram, que você caprichou um pouco mais, né? E tá muito legal. Hoje em dia, assim, eu estou fazendo bastante vídeo para Instagram, estou me despertando, né, mais nessa área de como a Stephanie falou aí, de ser também um marqueteiro. Eu era muito assim, até hoje eu sou um pouco envergonhado com a câmera e tal, mas, enfim, tem que ser mesmo, tem que mostrar a cara e tem que fazer. Exatamente. Gente, a gente está aqui há quase uma hora. Eu vi que o Vini queria, ele até mandou mensagem aqui dizendo que ele quer mostrar uns desenhos para você. Eu vou pedir para você, Diego, mostrar, compartilhar aqui qual que é o seu Instagram, porque lá acho que vocês conseguem trocar uma figurinha mais com um pouco mais de detalhes, entrar nas Sim, técnicas aí. sim. E até para você divulgar, né? Acho que esse é um grande lugar onde você tem um portfólio super vasto para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Qual que é o seu Insta, Di? É Diego Carneiro Arte, acabei de colocar aqui no chat. Me sigam Ó, aí, Diego Carneiro. pessoal. Qualquer dúvida, se quiser mandar desenho no direct, eu puder dar algum feedback, com certeza darei. E boa sorte aí pra galera que tá começando. Mete a cara mesmo, estuda, vamos atrás, corre atrás de seus sonhos e tem muita oportunidade na área. Você tem condições de ganhar dinheiro com desenho, não necessariamente vendendo para arte para fora, mas fazendo mascote, fazendo caricatura, fazendo trabalhos publicitários, com tudo, assim, encarar mesmo, fazer
E às vezes você tá ali até fazendo uma coisa que você não curte tanto, mas quando você vê, você aprendeu muito e foi muito massa, você conheceu pessoas e isso mudou a sua vida, né? Então é isso, não é só sobre trabalhar, é sobre estar lá, né, e fazer parte desse mundo, né? Eu acho que o que fica aqui nessa conversa para mim são três coisas principais. Né? Uma é abraçar as oportunidades que surgem, porque aí sim você vai conseguir ir tendo outras oportunidades se desenvolvendo. A outra é buscar conhecimento, principalmente técnico no começo, pesquisar, ir atrás de ampliar o seu repertório. Sim, E começar a fazer, né? E começar a divulgar o seu trabalho. No começo ainda vai estar meio cru, e aí aos pouquinhos você vai se desenvolvendo e vai fazendo as pessoas conhecerem o seu trabalho. sim, exatamente isso. Legal. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Desculpa eu aqui no escuro, né? No meio da nossa live, o transformador do prédio aqui do escritório estourou. Eu fiquei aqui no escuro, mas acho que deu para acompanhar a live. Espero que tenha sido bacana. Gi, muito obrigada pela sua participação, foi muito Eu que legal. agradeço aí o Portal de Ideias, grande nosso parceiro aqui também, né? E desejo sucesso. E tanto para a galera, né, que está aí acompanhando, que acompanhou a live, como para você, Portal de Ideias, tudo de bom. Sigam o portal, gente, também. Legal, gente. Ó, vou deixar essa live salva lá no Instagram do Portal de Ideias. Para quem não conhece o Portal de Ideias, a gente é uma escola de educação corporativa, então a gente trabalha a carreira em várias frentes, a gente ajuda com orientação de carreira, transição de carreira, teste de perfil comportamental, treinamentos voltados para desenvolver alguma competência de carreira, não técnica como desenho, mas principalmente comportamentais. Estamos também super à disposição, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais da gente. Vou deixar salva, então, a live aqui. E aí, quem gostou, divulga para os amigos, para eles conhecerem também um pouquinho dessa carreira, que é uma carreira super diferente, né? É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal.